capítulo 5, versículo 7. Grande é o Senhor do universo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Como é bom, amados, ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que tem como garantia que Ele cuida de nós. E aqui fala muito bem sobre ansiedade. Quem não tem ansiedade? Ainda mais nos dias de hoje, dias que o corre-corre, o tempo está passando a todo vapor, e muitas das vezes as preocupações têm nos afastado de Jesus. Ansiedade. Ansiedade é um acúmulo de preocupações. Ansiedade é um sofrer antecipado. Você sabia disso? A pessoa que sofre de ansiedade é um sofrer antecipado. E muitas pessoas estão por este caminho. Um caminho que nos traz perda. A ansiedade, ela não é simplesmente só ansiedade. E o que a ansiedade ela tem de fator prejudicial para a minha vida e para a sua vida é o medo. É um fator que a ansiedade carrega junto, é o medo. A pessoa ansiosa, ela tem medo de romper barreiras, ela tem medo de ir à frente, ela tem medo de executar um projeto, ela tem medo de tudo. Tem pessoas que não dormem mais por ansiedade, pessoas que entram em depressão por ansiedade, pessoas que param de se alimentar por ansiedade, pessoas que têm medo até de sair do quarto através da ansiedade. E eu queria tomar esse pequeno e grande versículo, um texto que está lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 a seguir, que vai falar justamente sobre isso aqui, ansiedade que vem em seguida com medo. A Bíblia diz que Jesus despede os seus discípulos e vai orar. E a Bíblia diz que na quarta vigília Jesus vai ao encontro disso. O interessante é que quando Jesus vem por cima das águas, eles estão aterrorizados. O medo toma conta daquele barco. E quando eles conhecem finalmente que é Jesus, no meio do caos, no meio da ansiedade, no meio do medo, que Pedro identifica que é Jesus, Pedro diz: venha, Senhor, deixa eu ter contigo. E Jesus, a palavra do Senhor, disse: vem. E já sabe que ele estava em meio ao caos, em meio à ansiedade, em meio ao medo. Mas quando ele vem e reconhece que é Jesus, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, a preocupação vai embora. E é o que está faltando para nós no dia de hoje. Chega problemas para nós, chega dificuldade, chega ansiedade, chega o medo, mas nós não enxergamos que Jesus é a solução para isso. Quantos e quantos cristãos estão dentro de suas casas, dentro dos seus quartos, com depressão? Quantos? E aqui estamos. É crente. Quantos que não dormem de noite preocupados com uma determinada situação, que só Ele e Deus sabem o que está passando, só ela e Deus sabem o quanto tem orado e não vê solução? Acha que Deus não está ouvindo? Acha que Deus não está vendo? Acha que o problema não vai ser resolvido? Mas Ele, nesta palavra que Ele diz, ó, lança sobre Ele as vossas ansiedades.
porque Ele tem cuidado de nós. Ainda que nós não vemos, ainda que nós estamos em meio à tempestade, Ele tem cuidado de nós. Nós temos que ter convicção dessa palavra, amados, porque senão vamos viver simplesmente em preocupações, em enfermidades, em problemas em cima de problemas, achando que Deus não vai resolver. E Pedro, quando vê Jesus, os problemas somem. E muitos de nós fazem diferente. Quanto mais que tem problemas, quanto mais que tem ansiedade, mais depressões, é que afastamos de Jesus. Mas essa palavra diz ao contrário, tem que nos mostrar sobre Ele. Está preocupado? Nossa, Jesus. Está enfermo? Aos pés do Senhor. Está difícil? Aos pés do Senhor. O problema não está resolvido? Aos pés do Senhor. Está na fartura? Aos pés do Senhor. Está na abundância? Aos pés do Senhor. Mas ele também está na escassez aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E Pedro, ele vai até Jesus, porque no momento que Jesus, que ele identifica que é Jesus, ele esqueceu os problemas, ele esqueceu a tempestade, ele esqueceu os ventos ao contrário. E nós não estamos fazendo isso. Muitas das vezes nós estamos no meio da tempestade, tentando sair dela, sem que Jesus nos lembre, e nós não vamos conseguir sem Jesus. Mas Pedro, quando chega perto de Jesus, ele torna a dar ouvido à tempestade, ele torna a direcionar o pensamento às tempestades, os ventos fortes. Aí bate a ansiedade e o medo vem novamente. A Bíblia diz que Pedro começa a ficar. Olha o tamanho que é o perigo da ansiedade e o medo nas nossas vidas. Mas Pedro era filho de pescador. Pedro, desde criança, sabia nadar. Oi, Pedro está afundando. Pedro era um nadador nato. Não era para Pedro estar afundando. Mas o medo da ansiedade é tão grande que Pedro esqueceu até que sabia nadar. E tem pessoas assim, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está abençoando, que o Senhor está mostrando para onde ir. E a pessoa está tão cega, com medo, tão cega na ansiedade, nos problemas, na fadiga do dia a dia, que não percebe que Jesus está dando livramento e continua fazendo a mesma coisa. Não descansa no Senhor. Não espera no Senhor. Jesus está dizendo para pessoas essa noite que descansem. Coloque a sua ansiedade nas minhas mãos. Coloque o seu problema que tanto te causa aflito. Coloque aquelas orações de madrugada que você chora nos meus pés diante de mim. Descansa em mim, que cuido eu de vós. E o tempo é dele, a hora é dele. É necessário aprendermos, amado, a lançarmos fora tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E por um segundo Pedro achou que ia morrer diante de Jesus, diante do autor da vida. Ele achou que os problemas, o medo ia deixar ele morrer. Assim também é comigo e com você. Quando os problemas estão demais, quando a tempestade está demais, quando o deserto está demais, que a gente olha para os quatro cantos e vê que não tem solução, que o irmão não pode ajudar, que o patrão não pode ajudar, a família não pode ajudar, ninguém pode ajudar. E a gente ora e não vê resposta e não vê solução. E chega o ponto de dizer, acabou. Desespero toma conta. Esquece de olhar para o alto. Esquece de lançar os pés do Senhor, a ansiedade, a sua causa. Causa é essa, talvez em anos e mais anos te perseguindo. E muitas das vezes você tem até desistido da fé. Muitas das vezes você tem até esfriado na fé, achando que Deus cuida dele. Mas Ele cuida de ti. Ele vê o seu lamento, o seu sofrimento. Uma coisa eu te digo, continue
prospere nos pés do Senhor, continue nos pés de Jesus, continue orando, continue buscando, continue glorificando, ainda que te doa, ainda que te fere, ainda que te machuque com palavras, com decepções. Não entregue os pontos a Satanás. Tudo que Satanás quer é que você desista de Jesus. Não desista, prossiga. Então, quando Pedro está afundando, ele estende a mão para Jesus, e Jesus prontamente rasga Pedro e leva para o mar. E diz: homem de pequena fé. Em outras palavras, você sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: olha, eu não te liberei a palavra, eu não disse para você que eu ia cuidar de você, eu não disse para você, enquanto eu estiver contigo e tu comigo, nada vai te acontecer. Tem pessoas que Deus prometeu que está cuidando, e está cuidando realmente. Tem pessoas que Deus deu uma promessa, e chega determinado tempo, a promessa não chega, desiste, desanima. Mas Deus é fiel para cumprir com qual é a promessa que é feita da parte do Senhor. Ainda que você esteja afundando, não desista. Tem pessoas que estão afundando sem perceber que estão afundando. Tem pessoas que aos poucos estão afundando que nem Pedro, porque está tendo ouvido a ansiedade, as preocupações, a fadiga do dia a dia, esquecendo do alvo que é Jesus, esquecendo da liderança, da vida que é o Senhor Jesus. Maior que as suas preocupações, maior que as minhas preocupações, maior que as minhas e as suas limitações, é o Senhor Jesus. Porque Ele pode fazer aquilo que o homem não faz. E o que podemos fazer é lançar sobre eles. Rasga a sua alma diante do Senhor. Senhor, eu não posso. Senhor, eu só posso ir até aqui. Senhor, eu não aguento mais. Eu sei que Tu tem cuidado de mim, Senhor. Continue cuidando, porque eu sou fraco. Eu preciso da Tua força, da Tua misericórdia. Que essa palavra nessa noite vá de encontro à tua alma, ao teu coração. Que a partir de hoje, meio às preocupações, em meio às dificuldades, às tempestades, lembre-se de colocar os pés do Senhor à sua ansiedade, porque Ele sempre está cuidando de você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito